Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estou com dois textos, um no livro dos Salmos e o outro na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então eu queria pedir que vocês apenas escutassem, anotassem para ler em casa com calma, porque estão tão distantes. Salmos 77, 19, seguido de 1 Coríntios 2, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, precisamos desesperadamente da Tua presença, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja fazer em nosso meio, fazer em nossos corações. Fala conosco no dia de hoje, vem nos instruir por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho pensado muito nos últimos tempos em tudo que tem sobrevindo a nossa nação e, sobretudo, tudo que tem acometido o povo de Deus nesse nosso tempo. Nesses 40 e tantos anos de caminhada com o Senhor, eu nunca vi tanta loucura no meio do povo de Deus como no nosso tempo. E é preciso que um remanescente fiel na oração, fiel ao Senhor, busque o Senhor de todo o coração, para que a vontade soberana do Senhor se cumpra nas nossas vidas e na vida do nosso povo. Está tudo tão misturado, está tudo tão cheio de arestas, e é preciso que nós, enquanto povo da aliança, olhemos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Tanto que fora dito pelo salmista, quanto a verdade reafirmada aqui pelo apóstolo, tem repercutido pelos séculos dos séculos. E eu não quero falar das coisas surpreendentes que nos esperam na eternidade, o que já seria absolutamente suficiente. Mas gostaria de me reportar hoje às coisas cotidianas experimentadas por nós deste lado da eternidade. Quando foi que perdemos de vista o fato de que o Senhor tem o controle soberano de absolutamente tudo? É preciso que tiremos os olhos de tudo que nós temos visto à nossa volta, que possamos colocá-los no Senhor. São tantas as situações nas quais vemos o Senhor entrando em cena no final do segundo tempo, quando achávamos que tudo estava perdido. Eis que Ele surge
e nos aponta a saída. E são saídas absolutamente impensáveis do ponto de vista humano, como também apontou aqui o salmista, se referindo a caminhos no mar, pegadas no mar. O Senhor faz assim. A gente conhece pegadas na areia, mas pegadas no mar, a gente não é uma coisa absolutamente impossível. Não para o nosso Deus. E eu queria abrir um parêntese aqui e entrar nas situações cotidianas de cada um de vocês. Situações que vocês certamente já disseram: isso não tem jeito. Quando eu conheci Jesus, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a não dizer: isto não tem jeito. O Senhor, Ele tem saídas absolutamente impensáveis. Nós estávamos caminhando em termos de país, onde se instaurou uma idolatria nunca vista em nossa terra. E de repente, e eu dizendo ao povo, o povo de Deus, clame ao Senhor, para que a vontade soberana do Senhor se faça. E aí a gente tem a mania de julgar os atos de Deus. O Senhor permitiu os novos governantes, e a nós cabe orar abençoando-os, sejam quem forem. Isso é sério demais, demais. Ah, mas a pastora é desse ou daquele partido. Nenhum partido. Eu sou do partido de Jesus. Não faço campanha política, não me bandeio para nenhum dos lados, porque não tem nenhum que preste. Vou fazendo logo esse parênteses, assim, fazendo esse rodeio todinho que eu estou dizendo aqui hoje. Não tem um infeliz desse que preste. Sabe quem presta? Jesus. Que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que faz e permite como quer, do jeito que Ele quer. E todas as vezes que Ele permite algo que não estava nos nossos planos, tem algo poderoso a nos ensinar. E agora eu quero sair da área da política e quero entrar na área das famílias, dos assuntos pessoais, das coisas pelas quais você tem orado tanto, e quanto mais você ora, mais a coisa se bandeia para o lado que você não queria. Deus tem algo para falar conosco no dia de hoje. Como o Senhor é zeloso e zeloso para com o seu povo, mesmo em situações que não compreendemos, podemos tocar na graça cuidadosa de Deus. Ele fez, faz e fará maravilhas. O Espírito Santo é o agente da revelação dos agires de Deus aos nossos corações. E grandes coisas o Senhor tem para nós. Nunca foi tão imperioso que o povo de Deus esteja em unidade de fé e de oração, que ao
final das nossas orações possamos dizer: Senhor, na minha cegueira, na minha pequenez, eu queria que as coisas fossem assim. Contudo, seja feita a tua vontade soberana, não a minha. Eu não sei de nada. Eu não enxergo um palmo adiante do meu nariz. Mas o meu Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra. E sabe o que é melhor para mim e para cada um de vocês. O ano está começando. Ainda estamos no segundo mês do ano, no início. E já trazemos a reboque grandes pendências. O que fazer diante delas? Parece-nos tudo tão sem saída. Nada melhor que adentrarmos o novo ano numa perspectiva de possibilidade. Humana, não. Sobrenatural. Aprendamos a andar no sobrenatural de Deus. Eu nunca vi tanto crente metido em encrenca como nesse tempo. Nunca vi tanto crente ou quem se diz crente fazendo motim nas ruas, criando problemas, fazendo movimentos. Movimento de crente é diante do trono da graça, é clamando o Senhor de dia e de noite, não nas ruas fazendo arruaças. E se o Senhor tem propósito na vida daquela pessoa que está lá em cima, que foi eleita? Eu não sei. Você sabe? Clamemos ao Senhor. Clamemos ao Senhor. Sem, contudo, repito, deixar de dizer ao final das nossas orações: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso com relação a absolutamente tudo das nossas orações. Tem um cântico da cantora Olívia Ferreira, cujo título é Deus fará um caminho, que diz assim na última estrofe: quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho para você. A pergunta é: será que nós estamos preparados para as possibilidades de Deus? Estamos tão acostumados a dar ordens a Deus, dizendo como Ele tem que fazer. Ele sabe. Fique na sua. Olhemos mais acuradamente para os 2 versículos citados e tiremos dali lições preciosas. Primeiro, o salmista diz: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Como entender isto? Ninguém deixa pegadas na água. Os caminhos de Deus deixam. Ninguém faz caminho pela água, pois é humanamente impossível. Mas somos convidados a andar no sobrenatural. Avancemos, então, pelas veredas invisíveis de Deus. Nesses dias, eu tenho visto alguns programas de TV, ditos evangélicos. Eu nunca vi tanta doidice num canto só. Você não tem noção das coisas que eu assisti essa semana. Quer dizer, assisti não, eu vi uns pedaços eu mudava, vi uns pedaços eu mudava, porque não tinha no mundo cristão que aguentasse. Perdeu-se o temor do Senhor. As pessoas colocam na boca de Deus inverdades,
e absurdos como eu nunca vi em nenhuma outra época na minha vida. Misericórdia. Avancemos então pelas veredas invisíveis de Deus, pela fé. Aliás, fazer possibilidade das impossibilidades é apenas uma de suas infinitas possibilidades. O Senhor fez, faz e fará maravilhas. Repito. O que temos a fazer então? Correr para Ele, adentrar com ousadia na sala do trono da graça e o buscarmos de todo o nosso coração. Ele se deixará achar e mudará a nossa sorte. Tem faltado oração sincera. Oração é diálogo íntimo, no qual rasgamos o nosso coração diante do Pai Eterno. Adoramos, agradecemos e expomos o que nos aflige, sem, no entanto, tentar impedir que Deus seja Deus. É muito atrevimento para um simples mortal colocar o dedo em riste e dar ordens a Deus. Deixa de ser besta. Deus é Deus. E Ele não se deixa dominar por nenhum ser humano. Na ânsia de ver nossos problemas resolvidos, nas entrelinhas de nossas orações, ou mesmo de maneira explícita, dizemos a Ele como deve responder. Exigimos, determinamos, tememos dizer, faça-se segundo a tua vontade, pois a semelhança do que foi feito com seu Filho Jesus, Ele pode não afastar o cálice que tanto tememos. Começa uma nova semana. Nós não sabemos o que nos aguarda a semana que começa hoje. Mas que nós possamos nos curvar e dizer, Senhor, eu não enxergo um palmo adiante do meu nariz. Em nenhuma área. E aquilo que eu acho que está certo, eu posso estar equivocada. Mas o Senhor não falha. Contudo, Senhor, faça-se, cumpra-se cabalmente a tua vontade soberana. Aquele caminho que não vemos, ou aquela possibilidade que sequer cogitamos, é exatamente a vereda no mar, o caminho nas águas, nos quais ninguém vê as pegadas, mas que de fato estão deixando marcas memoriais de que os atravessamos. Tem assuntos na família, na vizinhança, no meio da parentela, na política dessa nação, na política internacional, que só o Senhor tem capacidade para resolver. Essas pegadas apontam para crescimento e maturidade. O Senhor deseja que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Não tem mais nenhum adolescente aqui na igreja. Somos todos cristãos maduros, na idade, e deveríamos ser na fé. Creamos naquilo que o Senhor está fazendo. Agradeça, glorifique. Não amaldiçoe os agires de Deus. Antes, mesmo que você não entenda, glorifique. Agradeça. O apóstolo Paulo, citando o profeta Isaías, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Toda vez que eu vejo essa palavra, prescrutar, essa palavra tem um poder. Ela fala de coisas profundas. O Senhor a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Nada é superficial para o nosso Deus. Assim, ainda que os nossos olhos não enxerguem, nem nossos ouvidos possam ouvir, o Senhor está agindo nas situações que nos dizem respeito. Em todas. Não, sem exceção. Além das tribulações produzirem para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, elas nos fazem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Jó, mesmo sendo alguém de quem o próprio Deus dava testemunho, afirmou, tempos depois de passar pela tribulação, que conhecia o Senhor de ouvir falar. E depois de ter feito aquela travessia tão dolorosa, ele diz: agora meus olhos o enxergam. O Senhor requer de nós, está requerendo de nós, dos cristãos desta era, intimidade, como nunca antes. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Creio que no meio das nossas dores mais atrozes, podemos ver a manifestação do amor de Deus por nós, apesar de nós. Correr para Deus nessas horas nos dá a oportunidade de ver seu agir efetivo. Quando tudo nos vai bem, tendemos a nos esquecer de Deus. É encantador ver papai trabalhar para aqueles que nele esperam. Nunca vivi, nem vi uma situação como nós estamos vivendo neste país. E eu só posso falar com aqueles que entendem a minha língua. Clamemos. As pessoas todas se iludiram com a figura que saiu. E de repente, acham que quem está aí é o próprio diabo encarnado. Não sei. Por que Deus permitiu? Acordemos. Clamemos. Nada, absolutamente nada, está fora do controle soberano do nosso Deus. O pastor Malta era um homem de direita. Ele era um homem de direita a vida toda. Meses antes dele morrer, ele me chamou. E estava aparecendo o presidente que saiu na televisão, no jornal. E eu já tinha as minhas impressões, mas fiquei na minha, fiquei calada. Não disse nada a ele para não interferir, para não influenciar. E ele me chamou. Mas me chamou muito aflito. E ele disse: filha, esse sujeito não presta. E eu disse: por que você está dizendo isso? Ele disse: eu não vou ver mais, mas você vai. E ele disse: ore, ore e ore. Só foi a recomendação que ele fez. Quando tudo nos vai
também tendemos a nos esquecer de Deus. É encantador ver os agires de Deus. E eu imagino que esteja falando para crentes maduros. O Senhor juntou vocês num grupo menor no dia de hoje para ouvir essa palavra. Nem sempre compreendemos o propósito de Deus nas situações, mas invariavelmente aqueles que amam ao Senhor, Ele dá a conhecer a sua excelsa e soberana vontade. Fico abismada com as saídas impensáveis das situações. O Senhor é o Deus das oportunidades múltiplas. E é através delas que Ele manifesta a sua misericórdia. Porém, quando o homem endurece a cerviz em si mesmada, de maneira contumaz, e anda na contramão da sua vontade, experimenta a disciplina do Senhor. Assim, no meio de uma grande demanda, jamais percamos de vista os agires sobrenaturais de Deus. São ações por meio de diversos instrumentos para que a vontade soberana dele prevaleça. E ela prevalecerá. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa que eu queria dizer a vocês: orem, orem e orem. Primeira coisa que nós queremos chamar a atenção: às vezes nesses caminhos precisamos perder para ganhar, deixar morrer para que haja ressurreição. Nunca entenderemos completamente as maneiras de Deus agir, não do lado de cada eternidade. Então somente confiemos. O novo ano começa, que tal andarmos nos caminhos traçados pelo Senhor, sem questionar, mas sempre repetindo ao final das nossas orações: Senhor, faça-se sempre a tua vontade. Segundo lugar, tempo de buscar o Senhor. O ano é findo, o ano passou, e foram muitas as dificuldades enfrentadas ali, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Há coisas que já conseguimos entender o propósito, outras ainda não. Mas em tudo podemos ver a mão poderosa do nosso Deus estendida em nossa direção. O nosso Deus é verdadeiramente surpreendente. Louvado seja seu santo e excelso nome. E finalmente, não sabemos como Ele fará, mas de modo assombrosamente maravilhoso Ele fará. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor. Teus filhos e filhas, pequenos, limitados, imperfeitos, de certa maneira cegos aos teus agires, mas clamamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua excelsa e soberana vontade. E diante de tudo que nós estamos vendo, Senhor, mesmo não querendo muitas coisas que aconteceram, Pai, mas nós queremos dizer: contudo, seja feita a Tua santa, excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que o Senhor esteja